sido gracioso comigo. Olha esse sol, gente, que maravilha. É uma alegria e uma honra poder falar com vocês nesse 36º aniversário dessa igreja. Obrigado por nos receberem também, a minha e minha esposa. Só que pediram para eu falar um texto difícil. Pediram para eu falar sobre um tema complicado. E eu gostaria de convidá-los então a abrir 1 Coríntios 5. Nós iremos ler todo o capítulo. 1 Coríntios 5. Enquanto você abre, eu gostaria de perguntar para você como a nossa sociedade lida com transgressões. Nós hoje vivemos em um país onde políticos roubam milhões e ficam presos por 2, 3 anos e saem para voltar à lama da corrupção. Será que é isso que deveria acontecer? Quando assassinos, estupradores e outros cometem atentados contra a vida, a sociedade não pede que eles sejam retirados do meio do convívio da sociedade e colocados, então, na cadeia, presos, retirados do contexto? Mas e na sociedade da fé? O que deve acontecer? No Antigo Testamento, quando nós abrimos as primeiras páginas da Bíblia, nós vemos algo glorioso, Deus criando o homem, eles vivendo em comunhão. Mas logo em Gênesis 3 vem o pecado. Então nós lemos Adão e Eva sendo expulsos do jardim por causa da transgressão. Deus é o primeiro que excomungou alguém de um local. E não demora muito, Caim mata Abel e Caim é expulso da presença do Senhor. Nós vemos que no Antigo Testamento Deus criou um povo, Israel, para ser santo, para viver de modo puro e digno. E em Levítico 18, versículo 1, ele diz: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus, não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andarei nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardarei, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. O povo de Israel é chamado para ser diferente do povo ao redor, diferente do mundo, diferente das nações ao redor de Israel. Mas e no Novo Testamento? Nós vemos que no Antigo Testamento isso envolvia inclusive apedrejamento de alguns pecados sérios. Mas e agora no Novo Testamento? Será que nós vivemos na era da graça e por isso não expulsamos ninguém de nosso meio? Será que nós precisamos ser mais inclusivistas do que exclusivistas? Será que precisamos criar pontes e não muros? Será que precisamos abrir a porta da frente e fechar a de trás? Como o Novo Testamento nos ensina a lidar com transgressão em nossa sociedade, a sociedade da fé? O termo impopular para isso é excomunhão, um termo forte, que significa tirar esse da comunhão, e principalmente da comunhão na ceia do Senhor. E essa excomunhão, essa expulsão, é a última etapa naquilo que os teólogos chamam de disciplina eclesiástica, um processo de disciplina que, querendo Deus, não vai levar à excomunhão, mas que a última etapa, se a pessoa não se arrepender, é essa. Isso é um tema difícil, é um tema espinhoso, não é um tema com certeza popular em nossa geração, mas é um tema que está na Escritura. E não só em um ponto da Escritura.
Mas como eu mostrei para vocês, existe um padrão de que Deus sempre colocou no Antigo e no Novo Testamento, de que o povo de Deus deve ser diferente do mundo, que o povo de Deus deve ser uma cidade no cume de um monte, brilhando a luz da glória de Deus, e que o pecado no meio do povo de Deus macula a imagem da igreja e do próprio Senhor. 1 Coríntios 5 é um dos textos que falam sobre isso. Nós saímos então de Israel e chegamos até a sociedade da cidade de Corinto. Era uma cidade relativamente nova, ela foi destruída por César em 146 a.C. e reconstruída em 44 a.C., ou seja, quando Paulo foi lá, essa cidade tinha menos de 100 anos. Só que essa cidade era estratégica, porque ela ficava num ponto comercial muito importante. Era uma cidade portuária, por isso era uma cidade marcada por desigualdade social entre ricos e pobres. Era uma cidade altamente cultural, com várias culturas juntando-se em uma cidade só, porque era uma cidade portuária, vem pessoas de todo quanto é lugar. E era uma cidade muito religiosa, nada menos que 26 templos, em uma cidade que tinha menos de 100 anos. Ídolos faziam parte da vida política, da vida social de Corinto. Não muito diferente de Porto Alegre. Só que era uma cidade altamente sensual. Existia um termo na época, não me entenda errado, mas o termo era corintianizar. Nada a ver com o time. Mas corintianizar era falar que alguém vive de tal forma sensual, dissoluta e imoral. Então, se alguém quisesse xingar outra pessoa, vai falar: você é um corintianizado. De tal forma que era essa cidade. E Paulo começou o trabalho dele lá com muito esforço, oposição. Ele pregava aos sábados na sinagoga, enquanto fazia tendas durante a semana. Após chegar suporte financeiro para ele, ele começou a pregar em tempo integral e pregar também aos gentios. E a igreja começou a ser edificada. Porém, não demorou muito tempo para todos esses problemas dessa cidade sensualizada entrar na igreja. Paulo recebe uma carta então de alguns irmãos de uma família de Corinto cheia de dúvidas, cheia de problemas, cheia de perguntas. E quando você lê 1 Coríntios, parece uma coxa de retalho de problemas. Paulo lida com um problema aqui, lida com um problema ali, depois ele passa para outro problema. Veja alguns dos problemas que Corinto enfrentava. Problemas éticos, havia divisão, imoralidade, irmãos processando irmãos. O culto deles era uma bagunça, até o ponto das pessoas ficarem bêbadas na ceia. É esse o ponto da bagunça. E tinha problemas doutrinários. Alguns estavam negando a ressurreição do corpo. Alguns afirmavam licenciosidade, transvestida de liberdade cristã. Eles não compreendiam corretamente a centralidade e as implicações do Evangelho. Essa era a igreja de Corinto. Mas mesmo assim, Paulo, quando ele começa a carta, ele fala: aos santificados, aos chamados para ser santos. Esses irmãos, todos problemáticos, haviam sido santificados, separados por Cristo Jesus. E por isso eles deveriam viver de forma santa, revertendo todos esses problemas. Do primeiro ao quarto capítulo, Paulo então passa a tratar do problema das divisões. O famoso texto: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e os mais espirituais, eu sou de Cristo. Dividindo da mesma forma o corpo de Cristo. Paulo trata desse problema e depois ele chega a um outro problema, em 1 Coríntios 5. Vamos ler. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andai vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal informe seja, em nome do Senhor Jesus, reunindo vós e o meu espírito,
com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente dito, aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Palavras duras, palavras inspiradas por Deus, recomendações do apóstolo à igreja de Corinto. Qual que era o problema, então, que nós podemos enxergar nesse texto? Versículo 1 vai dizer: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Um membro daquela igreja estava tendo relações sexuais de forma permanente com, provavelmente, a sua madrasta, esposa de seu pai. E alguns ainda falam que poderia ser a própria mãe, que Paulo estava suavizando a linguagem, de tão escandaloso que isso poderia ser. Imagina que Paulo diz que isso era inaceitável pela sociedade de Corinto, aquela sociedade do corintianizar, aquela sociedade que era marcada por sensualidade e imoralidade, e até entre eles isso era uma abominação. Mas isso estava lá, no seio da igreja. Só que esse não era o único problema. Veja o versículo 2: e contudo andai vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eis o maior problema. A igreja estava passiva e orgulhosa. O grande problema que Paulo está lidando aqui não é só com a pessoa que pecou. O foco de Paulo aqui, principal, é a igreja de Corinto. Uma igreja que estava agindo de duas formas erradas, sendo passiva e sendo orgulhosa. Como assim orgulhosa? Alguns comentaristas vão colocar alguns motivos. Um dos motivos é que Corinto queria ser a igreja da graça. Eles queriam entender mais de graça que o apóstolo Paulo. Então, todas as coisas me são lícitas. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu posso tudo. Cristo matou o pecado. A graça barata. Poderia ver outros motivos. Alguns falam que possivelmente essa pessoa tinha um dízimo gordo. Os motivos podem ser diversos. Ainda assim, eles estavam sendo orgulhosos ao ponto de não agir. E qual que é a consequência dessa passividade? Veja o versículo 6. Não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. O problema é que toda a igreja estava virando uma massa levedada. Estava sendo contaminado por essa ação. E qual a solução que Paulo coloca? Versículo 2:
E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A solução que Paulo fala é lamentação e a expulsão de tal pessoa. Essa expulsão envolvia não se associar com ela, nem sequer comer de forma amigável com ela, conforme os últimos versículos falam. E qual então é o objetivo dessa ação tão dura, Paulo? Por que agir de tal forma? Veja o versículo 5. Para que tal pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. No versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois sem fermento. Primeiro objetivo que Paulo fala é a destruição da carne daquele pecador impenitente. Que a carne dele fosse destruída e o espírito fosse salvo. E o segundo objetivo é que a comunidade fosse preservada. E eu quero com vocês fazer 4 perguntas a esse texto. Pergunta número 1. O que é disciplina eclesiástica? Pergunta 2. Por que praticar a disciplina eclesiástica? Pergunta 3. Quando praticar a disciplina eclesiástica? E pergunta 4. Como praticar a disciplina eclesiástica? Então, o que, por que, quando e como? Primeira pergunta, o que é disciplina eclesiástica? Conforme eu disse, nós vimos que a igreja de Corinto foi chamada para ser santa. Significa foi separada, ela foi separada do mundo e chamada para viver de forma santa. É isso que nosso texto ensina nos versículos 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais de nova massa, como sois de fato sem fermento. Olha a nova realidade aí. Sois sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. No centro da disciplina eclesiástica, da excomunhão, está uma nova realidade em Cristo. No centro de tudo está um cordeiro que foi imolado. Disciplina eclesiástica, então, não é uma prática para que a igreja está envergonhada de si mesma. Não é uma prática porque o pastor está de saco cheio daquela pessoa. No centro da disciplina eclesiástica está o cordeiro que foi imolado. Porque Cristo foi imolado, nós devemos viver uma festa. Se você conhece o Antigo Testamento, você sabe que na Páscoa o cordeiro era imolado e eles viviam a chamada festa dos pães asmos. Eles deveriam viver uma festa onde não deveria haver fermento no meio deles. E Paulo pega essa sombra do Antigo Testamento e mostra que porque Cristo foi sacrificado, a igreja é chamada para viver de forma diferente. De forma sem fermento, sem maldade, sem malícia, uma nova vida em Cristo, em santidade. E assim no Antigo Testamento, quem tivesse fermento em sua casa deveria ser expulso ou tirado da comunidade da aliança. E assim acontece no Novo Testamento. Alguém não está vivendo essa nova vida sem fermento de sinceridade e verdade, mas vivendo uma vida fermentada de maldade e malícia. E Paulo chama a igreja de Corinto a agir. Disciplina eclesiástica, então, é o ato da igreja confrontar o pecado de alguém, de chamá-lo ao arrependimento, de modo que se a pessoa não se arrepender, isso culminará na exclusão de um cristão professo da membresia da igreja e da participação da ceia do Senhor, por causa de um pecado sério e impenitente. Deixa eu falar isso de novo. Disciplina eclesiástica é o ato da igreja confrontar o pecado de alguém, de chamá-lo ao arrependimento. Esse é o primeiro passo de toda a disciplina eclesiástica. É chamar alguém ao arrependimento. E nós vimos ontem que a vida cristã é fundamentalmente uma conversão diária do pecado para Deus. Então não está pedindo nada estranho a um cristão. A vida cristã é uma vida de arrependimento.
E se essa pessoa não se arrepende, se o coração dela mostra que é duro, impenitente, mostra que ela não é um crente, isso vai culminar na exclusão dessa pessoa, tanto da comunhão dos irmãos, como da membresia da igreja, como da ceia do Senhor, que é o ápice da nossa comunhão em Cristo Jesus. Por causa de um pecado então sério e impenitente. Esse sentido bem estrito. Mas no sentido mais amplo, é tudo que a igreja faz para ajudar os seus membros a buscar a santidade e lutar contra o pecado. De certa forma, então, viver na igreja é viver sendo disciplinado. Viver uma vida de discipulado. Nós podemos mudar a palavra, mas disciplina, na verdade, é o aprendizado do discípulo. É ser discipulado no caminho de Cristo. Só que quando nós usamos de forma técnica, nós falamos de uma disciplina corretiva. A disciplina formativa é a pregação, o ensino, a adoração corporativa, aconselhamento mútuo, supervisão piedosa dos pastores, dos membros, tudo aquilo que vai formar, que vai ensinar. Mas assim como na escola, se você só ensina no quadro, e você não dá testes, e a pessoa não faz o teste, e você corrige aquele teste, na igreja também nós precisamos de correção. Nós precisamos lembrar que o Senhor disciplina a quem ama. Inicialmente, correção pode não parecer agradável, mas traz frutos de vida eterna. Agora, esse ato de excomungar a disciplina eclesiástica não é só ensinado por Paulo. Lembra que Paulo continuamente enfatiza a questão de amor ao próximo. O principal texto de amor, aliás, o principal texto de amor está onde? 1 Coríntios 13. Mas o próprio Senhor ensinou sobre isso em Mateus 18, de 15 a 20. Abra lá comigo, Mateus 18, de 15 a 20. Mateus 18, de 15 a 20. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ele contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. Se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares da terra terá sido desligado do céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja que o nosso Senhor, mestre do amor, aquele que mostrou que a lei é sobre amar a Deus sobre tudo e amar o próximo como a ti mesmo, ensina em Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Fale para ele do pecado dele. Se ele se arrepender, glória a Deus, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, leve 2 ou 3 pessoas para arrazoar sobre a questão. Se ele se arrepender, ganhamos o irmão. Se ele não se arrepender, dize-o à igreja. A igreja que é colocada como o último patamar de disciplina eclesiástica. E se ele não ouvir a igreja, o próprio Senhor Jesus disse: considero como alguém fora da aliança, um gentil e publicano. Fora do povo de Deus. Nosso Senhor ensina isso, Paulo ensina isso em 1 Coríntios 5, em 2 Tessalonicenses 3, 16 a 15. Paulo fala o seguinte, de forma resumida: não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebestes. Na verdade,
Disciplina eclesiástica está em vários livros do Novo Testamento. Está por todo o Antigo Testamento. Muitas vezes a gente não repara nesses textos. Repare no texto de 1 Coríntios 5. Volte lá comigo. Vamos ver o que a igreja de Corinto foi chamada para fazer. Primeira Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imorais tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensurdecidos, não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus, reunindo vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, frente que Cristo seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento levei da massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós de dentro? Os de fora, porém, Deus julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Paulo chama aqueles crentes de Corinto a fazer algumas coisas e deixar de fazer algumas coisas. Veja o que eles tinham que fazer. Os termos são tirar, entregar a Satanás, lançar fora, julgar, expulsar. São todos termos fortes. Primeira questão, eles deveriam lamentar. A existência de pecado escandaloso e sem arrependimento no nosso meio não deve ser motivo de nós somos graciosos e perdoamos todo mundo. Deve ser motivo de lamentação profunda na igreja de Cristo. Quando há pecado no nosso meio, meus irmãos, nós devemos nos colocar em nossos joelhos e lamentar de tal forma que há um escândalo no meio de nós. Essa é a primeira ação, lamentação. A segunda é julgar. Mas nós temos dificuldade com esse termo. Jesus não disse em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus não proibiu o julgamento. Só que nós tiramos o texto fora de contexto, pois no versículo 2 Jesus diz, pois com o critério com que julgares, sereis julgados. Quando ele fala para você não julgar, Jesus está falando, não seja hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, para que você possa tirar o cisco do olho do seu irmão. Mas tire o cisco do seu irmão. Você precisa julgar, precisa examinar a questão. E Jesus ensina em João 7, não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Veja o termo, julgai pela reta justiça. Cristo nunca proibiu o julgamento reto e justo. Cristo foi contra o julgamento hipócrita. De fato, uma igreja onde todos estão vivendo em pecado, onde há imoralidade na congregação e na liderança, tirar uma pessoa é hipocrisia. Todos deveriam lamentar. Mas isso não tira o fato que Deus nos chama para julgar, olhar as ações de alguém, examiná-la e tirar uma conclusão. Outros termos que Paulo fala: tirar, lançar fora, expulsar. Todos esses termos pressupõem que a pessoa era de dentro. Você não tira, você não lança fora, você não expulsa alguém que está fora. Por isso que membresia é essencial para a disciplina eclesiástica. Não existe como praticar a disciplina senão a membresia. Membresia vem antes. Paulo está preocupado com os que são de dentro. Os de fora, o Senhor julgará. Mas nós somos chamados, quando há pecado, sem arrependimento, a tirar essa pessoa, a lançar fora, a expulsar. E o último termo que Paulo usa é entregar a Satanás.
Se não fosse difícil o suficiente o termo, Paulo usa mais de uma vez. Em 1 Timóteo 1,20 ele fala: e dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de que não mais blasfemarem. O que é isso expulso? É entregar a Satanás. Não é mandar para o inferno. A igreja não tem autoridade de mandar alguém para o céu ou para o inferno. Isso é o Senhor Jesus que faz. Mas a igreja pode tirar a pessoa da sua membresia e devolver essa pessoa para a esfera de Satanás. A igreja é uma embaixada dos céus. E quando a gente expulsa, lança fora, acho que Paulo está usando todos os sinônimos aqui. Nós entregamos a pessoa de volta para o domínio de Satanás, para o mundo. Ou seja, nós afirmamos que essa pessoa não está mais no reino de Cristo, mas no reino de Satanás. E ele fala também coisas que nós não devemos fazer. Nós não devemos nos associar, não devemos comer. Segundo Tessalonicenses, como eu li, fala que nós não devemos sequer andar, devemos nos apartar daqueles que andam desordenadamente. O que é não associar? Não associar, essa pessoa não deve ser associada conosco. Ela não deve ser reconhecida como parte de nós, não deve ser reconhecida como um membro dessa igreja. E não comer. Se não comer, envolve duas questões. A primeira e mais importante é que essa pessoa não deve participar da ceia do Senhor em nosso meio. A ceia do Senhor tem vários significados. É a nossa comunhão com Cristo, é quando nós lembramos da morte e ressurreição dele, quando nós olhamos para o futuro e quando ele vai voltar, mas também é participar de um só pão. E aliás, Paulo ensina isso em Coríntios. Quando nós partimos o pão, nós estamos falando que nós somos um só pão, um só corpo, uma igreja. Por isso, se a gente deixa a pessoa participar da ceia, se a gente não protege a ceia com palavras, não com espada, porque a gente não tem autoridade da espada, de empurrar a pessoa da ceia e sai daqui. Mas quando a gente não protege a ceia com nossas palavras e deixamos a pessoa participar da ceia, nós estamos falando, ele é um corpo com a gente. Não comer, não tomar, não participar da ceia, e também deve haver um santo ostracismo. Não deve existir uma relação casual com essa pessoa. Não deve existir um relacionamento nosso com aquela pessoa como se estivesse tudo bem. Não está tudo bem. Nosso relacionamento com ela deve ser marcado por um clamor de arrependimento. E em casos de família? E quando um membro da família é excomungado? Quando uma esposa ou um esposo, no caso uma esposa, é excomungada da igreja e o esposo permanece na igreja, o que esse esposo deve fazer? Deixar de comer? Deixar de ver a esposa? Ser cortado da relação com a igreja não é ser cortado do matrimônio. Ou seja, a pessoa não ganha uma carta de divórcio junto com a carta de excomunhão. A pessoa deve continuar os seus comprometimentos, seus compromissos da criação, ou seja, continuar a sua relação de marido e mulher, continuar a sua relação de pai e filho, mas o relacionamento deve ter sempre atrás a questão de você precisa se arrepender. E em tempo oportuno, isso deve ser trazido à tona. E essa questão não é brincadeira. Veja no versículo 4: em nome do Senhor Jesus, tendo vós o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Isso é sério. Isso já é sério só pela comoção que traz. Mas é mais sério, porque Cristo fala, e Paulo ensina aqui, que nós fazemos isso representando a Cristo. Em nome do Senhor. E não só representando que o poder do nosso Senhor Jesus está no nosso meio. Nós pensamos em poder de Cristo de tantas as formas. Nós pensamos em milagre, nós pensamos em outras exibições espetaculares. Para Paulo aqui, poder de Cristo em nosso meio é um poder para excomungar alguém que vive de forma impenitente no pecado. E não só Paulo ensinou isso, como o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você lembra da leitura de Mateus 18, Jesus fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E nós pegamos esse texto, tiramos do contexto e achamos,
nós estamos orando aqui em nosso pequeno grupo, Jesus está aqui, glória a Deus, aleluia. Ele está, ele é onipresente. Mas esse não é o ponto de Jesus no contexto. O ponto de Jesus no contexto é que quando 2 ou mais estiverem em meu nome, significa o seguinte: se 2 ou 3 discípulos estiverem reunidos em meu nome, ou seja, me representando e agindo conforme eu agiria, eu estou lá dando a minha autoridade para que essa pessoa seja expulsa do meio deles. A presença de Cristo aqui é uma presença cheia de autoridade, cheia de poder. Por isso que nós devemos temer isso, é algo seríssimo isso. E nós devemos agir em nome do Senhor Jesus, representando o nosso Senhor da forma como Ele agiria. E não pense que Jesus é todo amor, que Ele não vai disciplinar ou repreender alguém. Ele fala em Apocalipse 3,16, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Eu repreendo, disciplina quanto amo. Então, quando uma igreja faz isso, ela faz em nome do Senhor Jesus. A igreja, como eu disse, não tem autoridade para mandar alguém para o céu ou para o inferno. Quando nós excomungamos alguém, não estamos falando você vai para o inferno. Talvez essa pessoa se arrependa. Nós oramos que essa pessoa se arrependa. Mas significa que a igreja não pode mais reconhecer tal pessoa como um crente. Que essa pessoa, a igreja não pode mais, em sã consciência, afirmar que essa pessoa é de fato cristã. Então, por que disciplinar? Em nosso texto nós podemos ver 3 propósitos. O primeiro dele é a salvação do disciplinado. Paulo fala para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Destruição da carne aqui provavelmente não envolve morte, porque alguém vai morrer e ir para o céu, não faz sentido isso. Mas provavelmente envolve a destruição da carne no sentido de natureza pecaminosa do ser humano, podendo envolver inclusive sofrimento físico, como no caso de Jó, que sofreu nas mãos de Satanás. Paulo fala para a gente não comer e não se associar com essa pessoa. Se ela estivesse morta, não daria para fazer isso. Então, no mesmo caso, ele fala que é a destruição da carne. O alvo da disciplina é que a carnalidade daquela pessoa, o pecado daquela pessoa seja exterminado e ela venha ao arrependimento. E salvação do espírito, salvação espiritual no dia do Senhor. Esse é o alvo da disciplina eclesiástica. Veja que maravilha. Quando a gente expulsa alguém da nossa membresia, nosso alvo é que ela seja salva. Não é um policial falando sai daqui do nosso meio, mas que ela seja salva. E nós temos um caso que funcionou em 2 Coríntios 2, 5 a 7. Ele fala, olha, se alguém causou tristeza, não apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, diga em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo, conformeis com ele o vosso amor. Alguém foi disciplinado, foi punido pela maioria, e alguém estava voltando para a igreja. Esse é o alvo da disciplina eclesiástica. Então, meu irmão, disciplina eclesiástica é amor. Disciplina eclesiástica é uma atitude amorosa, é o último outdoor, o último aviso de pare, de alerta que a igreja tem. A pessoa não está ouvindo, a pessoa não ouviu 1 a 1, não ouviu um grupo pequeno, não ouviu a igreja inteira. A última ação que a igreja tem para falar, cuidado, o pecado é enganoso e tudo mostra que você está indo para o inferno, é a excomunhão. E nós sabemos que Deus disciplina a quem ama. Próprio Deus disciplina a quem ama. Fala sobre unidade cristã. Na mente de Paulo, disciplina eclesiástica não é contrária à unidade cristã, não é contrária ao amor. Mas, aliás, é uma forma de manter unidade santa e amorosa. Tenho certeza que se um cego estivesse andando para a rua, e você vê que ele vai passar na rua, está vindo um caminhão, você o alertaria do perigo que ele corre. Você faria tudo em suas posses para parar ele da morte que está vindo. Da mesma forma, por que nós vamos ser tão frios ao ponto de não alertar o irmão que está vivendo em pecado, rumo provavelmente ao inferno?
segundo motivo que Paulo fala é a preservação da comunidade. Veja o versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Isso é difícil para a gente entender. Nós às vezes não compreendemos que quando o pecado é tolerado na igreja, o pecado se dissemina. Eu falei ontem e volto a repetir. Quando um casal de namorados que estão fornicando é tolerado, logo vai aparecer mais um, logo vai aparecer outro. E logo você tem uma igreja com jovens vivendo vidas promíscuas. Quando uma mentira é tolerada, essa mentira não é arrependida. A mentira vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Um pouco de pecado afeta o povo inteiro. E por isso, a disciplina eclesiástica é proteção contra os membros mais frágeis da igreja, contra as ovelhas mais fracas. Porque eles quase sempre pensam, se ele posso, eu também posso. E assim levamos, quando a gente tolera o pecado, outros ao pecado. Além disso, preserva o testemunho da igreja. Paulo fala como nem entre os gentios. Era tão escandaloso, não só para a igreja, mas para a própria cidade de Corinto. O testemunho da igreja estava sendo maculado, estava sendo abalado. Aquela igreja chamada para ser santa e separada, conforme 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles não estavam mais proclamando a luz, não estavam proclamando as glórias de Deus, mas estavam maculando o nome de Cristo. Eu gosto muito de leite, bastante, tomo leite puro. Uma coisa que eu abomino, eu não consigo, ninguém consegue, mas eu abomino, é tomar leite estragado. Você pega aquela caixa, o saquinho, todo bonitinho por fora, daí você vai, coloca no copo, e você tem aquele desprazer, aquele cheiro. Da mesma forma, é uma igreja, com tudo bonitinho por fora, mas quando o pecado é tolerado, o mundo sabe, e o mundo reconhece rapidamente quando nós somos hipócritas, vivemos de forma como o mundo. Mas uma igreja que vive de forma santa ama o mundo, porque mostra que nós somos de fato diferentes. E ama a Cristo, porque o nome de Deus não seja blasfemado entre os incrédulos. Então nós vimos o que é, nós vimos por que fazer. Terceira, quando devemos praticar a disciplina eclesiástica. Nós vemos que essa pessoa, ela se diz irmão de dentro. Nós não disciplinamos alguém de fora da igreja. Nós disciplinamos alguém de dentro. E isso é importante. Porque se a pessoa está aqui dentro e fala, eu não sou mais crente, nós removemos ela da membresia, ela não é mais crente, ela não é alguém de dentro. Mas essa pessoa, ela se diz crente, não, eu sigo a Cristo. Não, você está vivendo em pecado. Não, mas eu sigo a Cristo. Mas você não está se arrependendo. Mas eu sigo a Cristo. Eu sou cristã. Eu sou crente. E esse pecado dela é um pecado externo, sério e impenitente. Não é um pecado. É uma vida caracterizada pelo pecado. Paulo chama essa pessoa de impura, fermento, malfeitor. E fala que o ato dessa pessoa é imoralidade, ultraje, infâmia, maldade e malícia. Paulo inclusive dá uma lista para nos ajudar no versículo 9. Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É uma lista similar que está no capítulo 5. A pessoa, não é que a pessoa bebeu e se embriagou uma vez. A pessoa é marcada por ser bêbada. Não é que a pessoa disse mal de alguém ou caluniou alguém uma vez. A pessoa é marcada por ser alguém maldizente. O padrão de vida dela mostra que ela está ok com o pecado. Ela não se arrepende. O pecado é para ela indiferente. Então a linha de corte de quando
nós devemos disciplinar é quando a pessoa não está demonstrando ser cristã, ou não vive uma vida de arrependimento e fé. O linha de corte é se a igreja pode afirmar se a pessoa é crente verdadeiro ou não. Ou seja, se a pessoa está arrependida do seu pecado, mesmo que seja um pecado grave, alguém engravidou antes do casamento, se a pessoa se arrependeu, Cristo nos chama a não excomungar com a pessoa. Talvez algumas medidas disciplinares sejam necessárias para ajudar aquela pessoa. Por exemplo, se alguém do louvor, que está sempre em exibição, aqui em cima, ou alguém, um líder de grupo, alguém que ensina, é pego em algum pecado mais escandaloso, é bom para aquela própria pessoa, e para a igreja que está olhando para aquela pessoa também. Aquela pessoa fica um tempo que a gente chama de banco. Mas o banco não é só você vai ser punido porque você fez isso. O tempo de banco é um tempo onde a pessoa pode refletir sobre sua própria vida, focar naquilo que ela está com problema. Então, se a igreja está convencida que a pessoa se arrependeu, o arrependimento é genuíno, não é para excomungar. Mas se a igreja está convencida de impenitência característica, a pessoa não se arrepende, não é algo temporário, não é um mês, não é 2 meses, faz 4 meses que o pastor está lidando com aquela pessoa e a pessoa não se arrepende, a igreja é chamada para excomungá-la. E se a igreja é incapaz de afirmar essa profissão? Existem casos onde o pecado é tão escandaloso que a igreja não mais consegue discernir. Imagina alguém que assassina outra pessoa, premeditadamente. Depois ele chega aqui e fala, não, eu estou arrependido. Um assassinato é algo premeditado. A pessoa planejou. A pessoa viveu em mentira, normalmente no meio da igreja, por muito tempo. A igreja perde a confiança das palavras dela. E outros pecados também. Nesse caso, e principalmente quando é escandaloso, como aqui em 1 Coríntios 5, a igreja é chamada a excomungar rapidamente. E depois testar, ver se esse arrependimento é verdadeiro. Deixa eu dar alguns casos para você. Uma gravidez fora do casamento. É um pecado externo, é um pecado sério. A questão é, o casal, ou a mulher, o casal está arrependido? Quais são os frutos desse arrependimento? Será que esse casal está buscando ser aconselhado, está buscando não se encontrar sozinho, está vivendo de forma santa? Se sim, a igreja é chamada a abraçar esse casal, saber desse pecado. E se o pecado ainda está oculto, se só os pastores sabem, às vezes é aconselhável, numa reunião da igreja, onde está só a igreja, abrir isso para a igreja, para que a igreja não caia no pecado da fofoca. Porque a barriga cresce. E daí os irmãos começam a comentar. Mas o pastor não está fazendo nada. Então o mais sábio, talvez nesses casos, seja a igreja saber do fato, mas não para olhar com um olhar de juiz. Porque você também é pecador, meu irmão. Você é um pecador arrependido, assim espera. Se aquela pessoa se arrependeu, ajude. Mulheres mais experientes devem ajudar aquela jovem irmã a como lidar com a questão. Homens devem aconselhar aquele jovem a como ser um homem forte. E se for um desvio de dinheiro? A pessoa está desviando dinheiro da empresa por décadas. É algo externo, é sério. O que a igreja deve fazer? Bom, se é baseado em boatos, então talvez a igreja não deva agir de forma adiantada. Mas se já foi condenado pela justiça, foi provado, então a igreja deve agir. Qual que é o arrependimento de alguém que esteja roubando dinheiro por tanto tempo? É bem claro, devolve o dinheiro. Devolve o dinheiro e se arrependa. Só que às vezes, nesse processo, o pecado é tão público, vai sair no jornal, todo mundo vai ficar sabendo. Tal pessoa era membro da igreja X. Talvez aí seja mais sábio excomungar essa pessoa e trabalhar com ela para ver se esse arrependimento é verdadeiro. Ou, por exemplo, masturbação e pornografia. Um jovem que está caindo repetitivamente nesse pecado. Será que esse jovem acha que está tudo bem?
Às vezes esse pecado é o pecado das sombras, não é um pecado público, mas é um pecado que deve ser tratado. Será que esse jovem está lidando isso de forma radical? Como Jesus ensina, se o teu olho te faz pecar, arranca. Ou será que ele só dá desculpas? O pecado deve ser tratado. E a gente deve agir quando a pessoa não mostra arrependimento. Como fazer isso então? Na igreja, a disciplina formativa deve preceder a disciplina corretiva. Ou seja, antes de chegar à exploração no mundo da igreja, a igreja precisa entender que cada membro da igreja precisa ser aberto à correção. Você é aberto a ser corrigido pelo seu pecado? Você é aberto que alguém chegue até você e fale: meu irmão está pecando nisso? Hebreus 3, de 12 a 13, vai falar que o pecado é enganoso. O pecado endurece. O pecado, ele faz a gente acreditar que está tudo bem. E é por isso que nós precisamos de um ao outro. É por isso que o autor de Hebreus fala para a gente exortar um ao outro. Irmão, seja aberto à exortação na sua vida. Você precisa do seu irmão para crescer na fé cristã. Depois disso já ser uma cultura na igreja, o processo dado por Jesus tem 3 etapas. É um processo em caso de pecados individuais, não escandalosos, não públicos. O primeiro é: vá a seu irmão, resolva o conflito da forma mais particular possível. E perceba que Jesus fala: vá a seu irmão. Não é espere seu irmão vir até você. Não é, ele que errou, ele que vem pedir desculpa. Se alguém pecou contra ti, vá e fale com ele. Se ele não se arrepender, leve 2 ou 3 testemunhas. E não só os seus amiguinhos que vão corroborar o que você pensa. É para você trazer pessoas sábias para tratar do assunto. Quais são as pessoas sábias da sua igreja? Irmãos maduros, mas especialmente os pastores e presbíteros. E esse passo pode demorar muito tempo. Depende de caso a caso, depende de sabedoria pastoral. E a grande questão é avaliar se houve arrependimento. E por fim, o pastor está ciente do assunto, já tratou por um bom tempo. Se não há arrependimento, deve ser levado à igreja. O pastor deve levar a igreja, comunicar a igreja, mas avisar do mínimo necessário para que a igreja tome uma postura. Não deve entrar em detalhes, deve proteger e não expor a vida da pessoa e de familiares. E se você conhece a pessoa, quando o assunto é levado à igreja, converse com ela. Talvez não seja o melhor momento de toda a igreja chegar no fim do culto e começar a perguntar à pessoa: ei, por que você não se arrependeu? Por que você não se arrependeu? Se você conhece a próxima pessoa, converse com a pessoa. Mas converse em amor. O irmão, o que está acontecendo? O que está acontecendo nisso? Esse período que a igreja vai estar conversando com essa pessoa pode demorar meses. Depende bastante da vida administrativa da igreja. Quanto tempo a igreja se reúne para ter assembleia e outras questões. E por fim, se a pessoa não se arrependeu, a igreja é chamada para excomungar na autoridade de Cristo tal pessoa. Provavelmente numa reunião administrativa, onde não tem visitantes. E a pessoa então é excluída do rol de membros, desligada da membresia, separada da ceia. E daí então, sabe o que essa pessoa é? Ela não é o leproso. Essa pessoa que foi excomungada é um campo missionário. Judeu, publicano e gentil. Para os fariseus, se você vê disciplina eclesiástica de uma forma farisaica, você vai ver a pessoa como leprosa. Não quero ficar perto de você. Não quero falar com você. Mas Cristo via o gentil e publicano como um campo missionário para sempre. Nossa relação com ela deve ser uma relação diferente. Ainda mais se ela persiste em dizer que é cristã. Nós devemos sempre alertá-la ao arrependimento. Mas se a pessoa só mudar de igreja, se ela só for para outro lugar, meu irmão, o sangue não está mais na sua mão. Você alertou. A responsabilidade é da outra igreja, que deve
ligar para essa igreja e perguntar o que aconteceu. Assim como essa igreja deve ligar para outras igrejas quando alguém foi excomungado. Já o processo de disciplina, em 1 Coríntios 5, é mais rápido. Paulo já chega e fala: expulsa a pessoa, entrega a Satanás. Não tem processo, nada. Por quê? Porque a vida dessa pessoa era conhecida por todo mundo como falta de arrependimento e pecado. O pecado era público e repugnante. E nesses casos, os pastores vão ter que discernir isso com sabedoria que Deus concedeu a eles. A igreja precisa agir de forma imediata. Às vezes não significa na própria reunião, mas às vezes o mais rápido possível. E por fim, o espírito de comunhão, o espírito da disciplina eclesiástica é um espírito de lamentação. Lamentação pelo pecado, lamentação pela perda da pessoa, mas também um espírito de esperança. O alvo é a destruição da carne e salvação do espírito. O alvo é que a pessoa seja alvo da misericórdia de Deus, nós possamos alcançá-la, levando ela ao arrependimento. O alvo é que a igreja seja preservada e a pessoa seja salva. Então, o que é disciplina eclesiástica? Nosso primeiro ponto. Disciplina eclesiástica é o ato da igreja de confrontar o pecado de alguém, de chamá-lo ao arrependimento, de modo que se a pessoa não se arrepender, isso culminará na exclusão de um cristão professa da membresia da igreja, da participação da ceia do Senhor, por causa de um pecado sério e impenitente. Por que realizar a disciplina eclesiástica? Para a salvação do excluído, preservação da comunidade, proteção do testemunho da igreja. Quando realizar? Toda vez que houver um pecado externo, sério e impenitente, ou seja, sem arrependimento. E como realizar? Se o pecado é uma disputa pessoal, da forma mais particular possível. Mas se o pecado é escandaloso, aberto à cidade, da forma mais rápida possível. Eu quero terminar dizendo que os pastores são chamados para liderar esse processo, como líderes e guias da igreja. Só que a responsabilidade da disciplina eclesiástica final, a responsabilidade final é da igreja como um todo. O último passo em Mateus 18 é a igreja. Paulo escreve 1 Coríntios para a igreja. 1 Coríntios 5 chama todos a agirem, não só os líderes. Nós, membros, não temos uma carta branca para ficar, eu não vou querer agir nisso, deixa que o pessoal vota aí. Se você tolera o pecado, você coaduna com o pecado. A igreja em toda é chamada a assumir a sua responsabilidade em amor, chamando a pessoa ao arrependimento, e quando não há arrependimento, a agir excomungando a pessoa. Eu sei que é difícil esse tema. Só que entenda que na verdade quando você não age, você não está agindo em amor. Quando você não age para com a pessoa, você está odiando aquela pessoa. Porque você não está avisando que ela está vivendo de uma forma errada. Meu irmão, ser membro de igreja não leva alguém para o céu. Se a pessoa viver em pecado e ser membro dessa igreja por toda a vida, e ela não se arrepender e não crer que só vai para o inferno, sendo membro ou não. Não é amoroso não fazer nada. Aliás, é ódio para aquela pessoa não alertá-la do seu pecado. Todos nós devemos entender que nós fazemos parte dessa responsabilidade. Nós temos parte em agir em disciplina. Por mais dolorido que possa ser, e é dolorido, Paulo chama a lamentação. Não é fácil. É por isso que o Senhor diz em Êxodo 12:19: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, pois que qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação. Esse é um assunto sério. A gente realiza isso na autoridade, no nome de Jesus Cristo. Isso aqui é uma marca importantíssima para uma igreja saudável. Uma igreja pode até durar um tempo sem disciplina eclesiástica, mas o que a história mostra é que quando a igreja ignora a disciplina eclesiástica, daqui a pouco bodes e lobos vão começar a entrar. Eles começam a minar a igreja de dentro. E quando o próximo pastor ser eleito, eles vão eleger alguém que coça o ouvido deles. E o púlpito, então, vai deixar de pregar a palavra de Deus. Vai pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Muitas igrejas talvez não morram em uma geração,
mas morrem 2, 3, porque deixaram de praticar a disciplina eclesiástica. Sejam fiéis nisso, não só para o próprio testemunho da sua geração, mas dos seus filhos, dos seus netos, para que aqui em Novo Hamburgo possa permanecer um testemunho de Cristo que mostra que nós vivemos de forma diferente, nós nos amamos de forma diferente, e isso possa ser um testemunho para essa cidade, para esse estado, para essa nação. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos a dificuldade desse assunto. Senhor, dá-nos sabedoria de como agir. Dá-nos amor também, para que nós não ajamos de forma farisaica, mas que o alvo seja sempre a salvação da pessoa, a preservação da igreja e o testemunho do Evangelho na cidade. Ajuda-nos, Senhor, em todas essas coisas, para a sua glória. Em Cristo Jesus oramos. Amém.